Fala galera, estamos começando mais um Engimob Podcast. Eu me chamo Vinícius, estou do lado do meu amigo e querido sócio Jota e nós vamos começar mais um. Bora para mais um, Venecinho. E hoje a nossa convidada é aquela que faz valer o que foi escrito, né? Se não cumprir, Escreveu, não a leu, o gente pau chama comeu. ela. E a nossa convidada, ela é advogada no nosso ramo, uma advogada no ramo imobiliário, né? Ela também é especialista em corporações imobiliárias e é a lei de Matos. Da Mata, Leite da Mata, desculpa. Primeira Leite da gafe. Mata. Olá, meninos. Um prazer estar aqui com vocês, ter recebido esse convite para falar desse assunto que eu sou entusiasta do mercado imobiliário e acredito que o nosso estado tem muito potencial, mas a gente também não pode negligenciar a parte jurídica dessas negociações que podem, né, se tornar depois um grande problema, tanto para o empresário quanto para aquele consumidor, né? E eu acredito que o direito ele está atrelado às boas práticas do mercado para que vocês cresçam potencialmente, não tenham prejuízos e não se tornem uma empresa sem credibilidade no mercado. É verdade. Antigamente tinha muito o fio do bigode, né? Mas hoje a gente não pode mais tratar dessa forma, então é muito bom ter profissionais bem qualificados dentro desse ramo aí para auxiliar a gente, né? Até porque no Nesse ramo momento imobiliário qualquer prejuízo é muito é alto, alto. né? Mas, Leide, a gente quer saber um pouco mais de você, né? Você é de Porto Velho mesmo, é do estado? Conta um pouco da sua história pra gente, como que você surgiu aí durante os anos em escola. Detalhes. Com detalhes, exatamente. Onde você nasceu? Eu nasci em Goiás. Goiás? Eu sou goiana. Goiana. Sou goiana. Os meus pais, a minha mãe é nascida em Rondônia, mas atualmente mora em Caldas Novas, uma cidade horrível, Ai, né? meu Deus, mora mal, tadinha. Diz que em novembro lá que o negócio pega lá, né? É o Caldas Caldas Country. Country. Eu fui na primeira edição, acredita? Olha. Então, ela mora em Caldas, meu pai mora em Goiânia. Meu pai é mestre de obras, então eu sou crescida e sustentada pela construção civil. Legal. Mas o direito imobiliário, ele não começou aí. Não começou o meu interesse pelo direito imobiliário aí. Foi um processo. Trabalhei alguns anos no serviço público e estudava bastante parte do direito administrativo e imaginei que quando decidisse advogar, iria para essa área. Mas, cansada aí do serviço público, eu decidi advogar. Eu sou advogada há 5 anos, mas vivo da advocacia há quase 2 anos. Não era o plano A no início. Hoje é o plano A e o único plano. Sem plano B, né? Sem plano B. E aí, durante a pandemia, eu comecei a estudar novas áreas, porque eu imaginava assim, como eu já era muito expert no administrativo, eu precisava me permitir conhecer outras áreas. E eu acredito que o advogado hoje, ele não é mais aquele advogado generalista. Ele precisa ser muito bom no que faz. Sim. Trazer... Ele precisa realmente ser um especialista, né? Um posicionamento, né? Exatamente. Então, assim, eu já sabia que eu não me identificava com direito do trabalho, com previdenciário, com criminal. E eu sempre gostei muito de ser uma advogada mais executiva, de ajudar o meu cliente a tomar decisões e negócios que fossem importantes, ou seja, viabilizar negociações. Sim. Reunião cheia de gente. Tá? Exatamente. E aí eu comecei a estudar sobre o mercado, peguei uma grande demanda imobiliária de reintegração de posse. Problema isso aí. Problema. E aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer como advogada que essas pessoas não tivessem passado por isso. Como que eu poderia prevenir que isso acontecesse? A gente sabe que a gente está praticamente aí o estado de Rondônia, ele foi construído em cima de terra da União. Então, a grande parte, né, vocês que atuam com a parte imobiliária sabem que os imóveis são irregulares. Sim. E muitas pessoas não sabem que está comprando um imóvel irregular, que era o caso dessas pessoas. É um imóvel de propriedade da União, que foi feito um parcelamento de solo clandestino, eles compraram e ali tinha uma imobiliária na negociação, tinha um contrato, para eles estava tudo certo. Sim. E foi então que eu comecei falei, não, o mercado imobiliário ele tem um grande potencial, cresceu muito
durante a pandemia, teve um alto, né? Uhum. A gente começou aí digitalizar, o nosso Conselho Nacional já começou a prática de digitalização de cartórios e de procedimentos que me permitiria atuar em outros estados. Foi então que eu comecei realmente, falei isso, não, eu quero advogar no direito imobiliário. Isso é que eu quero pra minha vida, né? É isso que eu quero para minha vida. E inicialmente comecei, né, fazendo questões de regularização, ainda faço, ainda atuo na área civil. O meu escritório atua exclusivamente na área civil. Outras áreas eu mando para advogados que são muito expertos, eu falo assim, olha, eu vou te direcionar para o melhor. Sim. Porque eu consigo ter ainda a confiança do meu cliente e consigo direcionar ele para um trabalho de qualidade. Sabe que de ele ter vai a ser garantia. satisfazido, né? Exatamente. Então, a gente atua na área civil e aí no direito, e eu faço exclusivamente imobiliário. O que acontece? Quando eu comecei, eu atuava com a regularização. Né, regularização, contratos de compra e venda. Comecei a ver vários erros em contratos de locação, situações assim que poderia até trazer uma tipificação criminal, que é a contravenção penal. E aí eu comecei a trabalhar nessa conscientização com os clientes. E conheci a incorporação. Na verdade, eu já tinha muito interesse, mas assim, eu acho que não é um procedimento simples, é complexo. Então, eu me debrucei a estudar a incorporação. E aí, hoje, eu montei um modelo de negócio de auxiliar o incorporador desde a escolha do terreno até o final, até a manutenção depois dos 5 anos, né, que é a garantia. Uhum. Então, eu atuo hoje de forma preventiva. Leide, eu quero construir um empreendimento. Ainda não sei. Né? Você só chega com a ideia, Leide, eu quero construir um empreendimento. Juridicamente, como que a gente faz? A gente vai vai procurar, digamos que seja um contrato, uma permuta, né? Sim. A gente procura aí o terrenista e a gente vai fazendo toda a diligência, faz o planejamento sucessório. Mas aí eu vou deixar você indagar mais para a gente entrar mais, senão eu vou me empolgar que eu vou falar tudo. Né? Que eu já respondi a primeira pergunta de onde eu vim, mas aí acho que vai surgindo dúvidas, eu tenho certeza, e aí eu vou incluindo. Assim, você sempre morou por aqui? Você morava no Goiás? Não, eu morava em Goiás. Uhum. Eu vim para cá em 2008 com meu pai, na época do boom, né, da usina. Ele veio trabalhar na construção aqui. E aí, em 2012, eu voltei para Brasília, morei 2 anos em Brasília e retornei. Em 2015, quando eu estava já me formando, eu recebi uma proposta de trabalho novamente em Brasília. Minha família já tinha toda ido embora, mas eu conheci meu esposo. Você se formou aqui, então? Me formei aqui. E aí A proposta de emprego era em que ramo? Direito mesmo? Não, eu já tinha trabalhado em 2011 como assessora parlamentar na Câmara Federal, no Serviço Público, né? Legal. E aí eu recebi a proposta novamente. Mas eu já tinha tido a experiência, não era algo que eu não encantava não me encantava. Mais, né? Eu sei que para muitas pessoas isso é a oportunidade da vida, né? É verdade. Mas eu já tinha tido e não tinha gostado. Uhum. E aí tinha conhecido meu esposo, eu falei, entre uma experiência que eu já vivi e uma experiência que eu não vivi, eu vou preferir a que eu não vivi. Legal. E aí acabei o ficando. amor sempre vence. E venceu. 4 meses depois a gente estava casado. Olha só. Hoje estamos com 7 anos de casamento e tenho um filho de 3 anos. Legal. Aí, você se formou em advogado, você já fez a OAB, já sabia o que você queria, já tinha essa idealização do imobiliário? Na faculdade, você conseguia enxergar algo assim? Não. O que acontece? Na faculdade, como eu sempre tive que me manter durante esse processo de formação, eu sempre procurava áreas que me dessem uma remuneração melhor, para que eu pudesse me manter, pagar minha faculdade, enfim. Você foi fazer serviço de porta de cadeia também? Não. Nunca atuei na criminalidade. Esse sim é um bom levantamento financeiro, rápido, né? Rápido. Tem gente que visa isso daí, termina e... Então, assim, eu sempre trabalhei na instituição pública. Então, eu não tive experiência de atuar em escritório de advocacia. Entendi. Quando eu me formei e peguei me formei em 2016, já tinha passei na UAB no meio de 2016.
Mas fiquei 6 meses, falei, não, vou ficar 6 meses aqui tranquila, porque realmente foi uma formação acadêmica muito conturbada, porque pra gente, quem se vira e sabe, quem se sustenta sozinho, que não é fácil, é trabalho o dia todo. É o Aí à noite você chupar estuda. cana e assoviar, né? Exatamente, então assim, era muito... E cansa estudar, Era né? muito cansativo. Então eu tava no meu melhor momento, eu tinha me casado, a gente tinha acabado, né, de morar numa casa nova. Eu falei, não, agora eu vou ficar aí uns 7 meses, vou viajar com meu esposo e vou ficar tranquila. E quando eu voltei, eu peguei a minha carteira da UAB, mas como eu falei, ainda estava naquela, se eu fazia um concurso público na área, né, para seguir carreira, ou se eu advogava. Eu falei, não, mas eu preciso experimentar a advocacia, né, porque o serviço público eu já conheço. Sentir ela de eu verdade. preciso sentir ela de verdade. E aí, o que aconteceu? Eu fui em busca do mercado, não tive oportunidades, eu recebi vários não, você não tem experiência, não tem como eu te contratar. E eu falei assim, olha, se as pessoas não querem me dar oportunidade, eu faço a minha oportunidade, eu não preciso. Boa. Eu não preciso que outras pessoas abram a porta do escritório e falem, vem aqui e faça. Até porque eu já me conhecia, eu já sabia que eu tinha um tino mais para o empreendedorismo. Sim. Talvez aquela oportunidade para mim não seria uma oportunidade, porque eu iria fazer, cumprir prazo, fazer petição, eu não ia estar ali na mesa de decisão, eu não estaria ali negociando com o cliente. Então, eu comecei a fazer de forma muito tímida. Falei, não, eu tenho a minha assinatura que eu preciso, eu tenho a minha credencial, eu tenho o meu conhecimento, eu tenho o meu computador. Então, eu sempre fiz de forma online, antes mesmo da pandemia. Então, quando veio a pandemia, já tinha pessoas que sabiam que eu atuava daquela forma. Então, acabou que aumentou. Ficou mais fácil durante a pandemia. Então, Mas como é que você fazia a captação dos clientes? Eu falava para pessoas que me... Era bem tímido boca mesmo. A boca. Era o boca a boca, tipo um amigo, eu fazia alguma Sim, coisa para um amigo, aí o indicação. amigo ia indicando. Não era nada público, assim, eu não falava. Eu brinco assim que acho que a minha avó não sabia que eu era advogada, que é o erro da maioria dos advogados. É uma advogada secreta, né? Isso. E aí, quando eu fiquei 2020, o ano inteiro trabalhando na prefeitura e advogando. Como a prefeitura ela estava em um processo que ela não tinha estrutura para a pandemia, a gente ficou assim de forma muito ociosa. A gente não tinha muito, né, o que fazer ali durante aquela situação. E aí eu comecei a advogar. E eu fui advogando. Quando chegou em novembro de 2020, eu falei assim, gente, eu vou contabilizar o quanto eu ganhei nesse tempo. E assim, era muito mais do que eu tinha ganhado antes. E fazendo o meu tempo, trabalhando a hora que eu queria, no que você cuidando queria, do meu né? filho, que na época ele estava com 1 ano, ele ainda mamava, enfim. E eu comecei a ver, aqui eu posso fazer o que eu quero. Porque no serviço público a gente é muito engessado, né? É muito burocrático pela legislação, então a gente tem a questão... Se bem que na pandemia muita gente ficou em casa, né, trabalhando. Então, mas a questão é que o que eu fazia, eu trabalhava num setor de capacitação, seminários e tudo da prefeitura. Então, o meu trabalho era muito difícil. Eu tentava fazer alguma coisa online, mas a prefeitura não tinha estrutura ainda. Ela ainda não conseguia fazer uma live. O Brasil inteiro não tinha, né? Então, assim, acabou que eu realmente fiquei... Eu até brinco que eu falava pro meu marido, amor, eu tô me sentindo assim corrupta, porque eu estou aqui parada e o dinheiro tá caindo na minha conta e eu não tô fazendo uma contraprestação do meu serviço. E aí, está tendo uma doação só de uma parte. Exatamente. Né? Aí quando chegou no final de 2020, eu falei assim, não, se a advocacia me dá a liberdade que eu quero, porque eu sempre soube o que eu queria, né? Eu sabia que eu queria liberdade financeira, liberdade geográfica, eu queria flexibilidade, eu queria chegar no meio-dia e falar assim, não, eu quero passar a tarde... Não ter limites, né? Sabe? Viajar. Entendo. E aí, é um profissional liberal, né? Exatamente. Livre para... Aí quando chegou no final do ano, eu falei, acabou, não quero mais. Eu vou investir na advocacia. Na prefeitura você não era concursada, né? Contratada. Não, era. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e analisei o mercado. Falei assim, o que os colegas fazem que eu não quero fazer? O que os colegas erram e se frustram com a advocacia a ponto de falar a advocacia está saturada, a advocacia não tem mercado, você demora 10 anos para começar a fazer seu nome.
Então eu falei assim, eu preciso ir na contramão. Eu não quero fazer o errado e depois tentar consertar. Eu quero fazer o certo e seguir certo. E aí eu fiz um planejamento ali de 6 meses com esse ótimo contrato que eu tinha conseguido imobiliário, né? E aí ele me sustentava. E eu precisava ter inteligência para isso, porque aqui em Rondônia é muito comum, né? O casal, um ser servidor público e o outro se aventurar no mercado. Sim. Então, lá em casa é assim, Lá em meu casa marido também. tem a estabilidade e eu vou lá e me aventuro, me arrisco. E ele é mais conservador, ele é mais da segurança. Eu já sou mais do reconhecimento, do ir lá e do fazer e de fazer... Eu mesmo faço, né? de me arriscar. Eu sou assim, eu quero fazer isso, quanto que eu preciso fazer, vou lá e me arrisco. Entendeu? Sim. Então, eu não tenho esse medo. E aí eu peguei e falei, eu sou mãe, meu marido precisa do meu suporte financeiro, mas eu vou tentar. Então, eu tinha 6 meses para fazer dar certo. Entendi. Então, não tinha chance. Eu falo, não tinha margem não de erro, tinha né? margem de erro. Tinha que dar certo. E a primeira coisa que eu comecei a fazer foi estudar. Muito. Estudar muito sobre gestão, sobre estratégia, sobre negociação, sobre um nicho específico. Então, foi assim, muito rápido. E consegui ainda me manter durante esse tempo. Porque como eu tinha essa folga financeira, eu podia dizer não para ações em êxito, por exemplo, aquelas ações que você demora anos para conseguir, que infelizmente a maioria dos advogados atuam hoje no mercado com essa Dessa forma, né? E aí eu comecei a dizer não, eu comecei a pegar só contratos que me pagariam alguma coisa no início. Então eu preferi, aí eu falo que eu até nichei os meus clientes, né? Além de nichar a minha advocacia, eu ainda nichei os clientes. Porque eu precisava ter uma entrada. Apesar de não ser necessário naquele momento pelos 6 meses, mas tudo que entrasse seria ótimo, exatamente. seria bem-vindo. E aí, nesse tempo, deu tudo certo. Comecei a me destacar com essa minha forma de pensar, de fazer advocacia. Hoje eu atuo muito mais preventivo, consultivo, de forma estratégica. O meu escritório ele é extremamente organizado em questão financeira. Eu tenho um tempo para estudar, eu invisto em mim o tempo inteiro. Até que o meu perfil pessoal ele fala muito mais para advogados do que para o público do direito imobiliário. E aí foi assim que aconteceu. E nesse tempo também encontrei a incorporação e me debrucei, estudei muito. Comecei a estudar o mercado de Rondônia, ver quantas empresas tem. Então, assim, eu sei quantas empresas tem cadastradas, aproximadamente quantas incorporam, quais incorporam da forma correta, da forma equivocada. E encontrei, como eu falei, eu acredito que as grandes oportunidades, elas aparecem em 2 situações. Demanda necessária e solução de problemas. Sim. E a incorporação encontrei os 2. Demanda necessária, porque eu acredito que o nosso público de Rondônia, o nosso mercado de Rondônia, ele precisa crescer, ele precisa abrir a mente, ele precisa fazer da maneira correta para não vir outros, como você falou, de fora e dominar o mercado. A gente tem estrutura para isso. A gente tem pessoas capacitadas e eu não encontrei nenhum advogado que atuasse nessa área aqui. Dessa forma. Tanto que quando eu converso com as pessoas, até os meus próprios colegas, eu vejo que eles olham assim, tipo... Fica assim, meu Deus, essa... Inventou aí... eu procurar, né? Não, e eu já ouvi... Inventou um novo direito, né? E eu já ouvi muito falar assim, Leide, você... Não tem mercado aqui em Rondônia para você. Você não... Esse seu produto não tem viabilidade. Mas eu acredito muito, assim, muito mesmo. Sim. Eu acredito todos os dias. Não está errado, né? As pessoas que falaram isso são pessoas que talvez não tenham um conhecimento que você buscou, né? O empreendedorismo, né? Leide, eu ouvia muito na faculdade. Eu acho que na época eu até aceitei um pouco isso. Falavam muito que... eu iniciei a faculdade em 2012, eu escutava muito que o pessoal ia muito para engenharia porque advogado já estava saturado, toda esquina tinha um. E, cara, todo amigo meu que forma consegue trabalho, né? E, tipo assim, eu acho que assim como você... Não é que você criou, mas você procurou um ramo específico, eu acho que se todo mundo se especializar em um ramo, ele consegue ser bem sucedido. Não? E pode ser qualquer ramo, né? Quando você se dedica
a estudar e entender realmente do que você vai trabalhar, você tem mercado. Tem. Não tem Né? falar assim, não, que não tô conseguindo. Não tá conseguindo talvez porque você não esteja se esforçando o suficiente. Não, e hoje as pessoas são muito imediatistas. Muito. Eles acham que as coisas acontecem do dia pra noite. Para eu estar aqui conversando com vocês, para você ter chegado em mim, foi um processo. Sim. Exatamente. Foi um processo que aconteceu, que eu tenho feito. O que eu falo muito sobre planejamento? O planejamento, ele faz você seguir a rota que você decidiu. Porque no meio do caminho, muitas coisas vão te fazer ir para outro lugar. Às vezes, um colega que vira para você e fala assim, essa área que você tá escolhendo aí é loucura. Não tem mercado, é que a gente não tem prédio. Mas então, É aquele, engessado, né? tem aquela história do vendedor de chinelo que chegou na África, chegou lá e não tinha ninguém usando chinelo, ele voltou e falou que não teria mercado para essas pessoas. Foi um outro vendedor B lá, viu que ninguém tinha chinelo, ligou pro gerente e falou assim, manda fabricar tudo que você conseguir, que aqui ninguém tem, então vamos vender demais. Então, se não tem prédios, vamos fazer os prédios acontecerem, né? É o que eu falo, assim, Rondônia, porque eu tenho a experiência de outros lugares. A gente tem muitos colegas que nunca saíram de Rondônia, Sim, né? Então não conhece. Quando eu vou para uma cidade, eu já olho já com um olhar de advogada imobiliária. Sim. Né? Eu me interesso pela arquitetura, eu me interesso pela engenharia, eu me interesso por tudo do empreendimento, porque eu acredito que para ser completa, eu preciso entender como que eu vou... eu falo que hoje a minha atuação ela é multidisciplinar. Eu vou trabalhar com o dono da empresa, eu vou trabalhar com o contador da empresa, eu vou trabalhar com o arquiteto, com o engenheiro, porque eu faço suporte jurídico para aprovação do projeto. Né? Depois os consumidores. Então, assim, é um trabalho multidisciplinar. Então, eu tenho que ter um conhecimento muito amplo. E aí, o que eu vejo do direito é que o advogado, ele não quer sair da zona de conforto do direito em si. E até mesmo na questão da gestão do escritório. Que é processo, que é só o cara processar, de meco, né? Processar. Não, é só petição inicial e prazo. Você pode olhar nos stories da maioria do advogado, a petição... Lá no meu escritório, não. Cara, eu atuo muito estratégico. Então, eu tenho as pessoas que... Eu monto a estratégia, eu monto o que a gente vai fazer. E eu tenho as pessoas que me entregam aquilo que eu quero, que eu faço o monitoramento, dou aquela parte técnica mesmo. A parte imobiliária eu gosto muito, eu sou muito desafiada e gosto muito de atuar. Quando é algo muito complexo que me faz sair da zona de conforto. E vou te falar que desde que eu já tenho 1 ano, se eu não me engano, que eu não sou a pessoa que fica passando raiva com o PJE, que é o sistema, né? Que você vê o advogado o tempo todo reclamando. Que não porque abre, que não primeiro anda. Eu tenho poucos processos judiciais, que eu sempre tento fazer a conciliação dos meus clientes, eu informo, porque assim, o que você tem que pensar? Eu não tenho que pensar só no quanto eu vou receber de honorários. Eu tenho que pensar no quanto que o meu cliente vai gastar com o processo, quanto tempo vai demorar, o quanto aquilo vai ser angustiante para ele. Né? É verdade. Entendeu? Então, hoje eu atuo muito mais dessa forma, faço a gestão do meu escritório. Desde o início, abri a minha sociedade unipessoal, tributei, porque eu acho que a gente precisa, apesar das pessoas falarem, mas o governo rouba, o governo não sei o quê. Eu acho assim, cada um faz a tua parte. É lei, está na lei, Sim. É a gente que corre atrás para mudar. Mas eu também acredito que, a longo prazo, se você olhar toda vez que você faz algo de forma correta, você tem algum tipo de incentivo. Sim. Hoje, para me tributar como pessoa física advogada, é o teto, né? 27,5%, se eu não me engano, 25,7%. Para fazer como unipessoal é 4%. Quando a gente olha isso... Gente, o advogado que está tributando CPF, ele está deixando dinheiro na mesa. E se ele não está tributando, uma hora a Receita vai pegar ele. Pega mesmo. Exatamente. E abre suas portas, né? Por exemplo, no banco, a gente vai em qualquer banco, como a gente faz todo o recolhimento certinho, o banco abre as portas pra gente, vem, né? Tem abertura maior. Não, tem credibilidade. Por exemplo, você é um engenheiro, você precisa de um serviço ou precisa de uma assessoria. É o meu CNPJ, não é a minha pessoa física, Parece que sabe? a gente começa a dar um valor a mais, né? Por saber que está fazendo o correto. E eu emito nota e às vezes meus clientes, Leide, mas você emite nota de tudo que você recebe? Eu emito nota. Eu emito a nota de tudo que eu recebo.
porque se eu recebi, eu sei que eu tenho uma obrigação tributária. Sim. Ainda que eu não concorde, enfim, eu sinceramente não tenho problema algum por conta dos incentivos, né? Então, eu acho que, para mim, é muito melhor. Eu sempre entendi que fazer desde o início certo era muito mais fácil Sim. do que você fazer errado e depois, no meio do caminho, consertar. É muito mais doloroso. Entendi. Os advogados preferem brigar, né? Vamos brigar, vamos discutir que... Nossa, às vezes, assim, já aconteceu o meu cliente querer uma negociação, eu tá pronta para negociar, a outra parte querer a negociação e o advogado chegar fazendo atrito. E aí a negociação não acontece porque o Quanto advogado... Ele não vem na negociação, ele vem muito juridicamente, né, e acaba engessando a coisa, né? Aí a gente tem que falar, olha, mas a gente não está discutindo o mérito da ação, a gente está aqui tentando resolver. O mérito quem vai discutir é o juiz, entendeu? Então é difícil ainda. Eu vejo que a minha postura da advocacia que eu escolhi, ela ainda tem uma certa dificuldade, assim, principalmente dos colegas de verem que isso é bom, que eu acredito que isso é o futuro. A gente não pode ficar na mão do judiciário. Sim. Né? A gente está colocando a nossa vida na mão de um terceiro para decidir, às vezes, algo que dá para ser resolvido sem ter que ir. Eu acredito que o judiciário ele tem muitas demandas, então, de repente, não dá para dar atenção devida ou estudo técnico devido para fazer isso, né? E sai numa situação, assim, vamos dizer que mais barato em todos os âmbitos, né? Tanto financeiro, como psicológico, como físico, né? Uma negociação ali que fique bom para as duas partes, eu acho que é o mais justo, né? Para não ter esse desgaste tão grande. Ela me fez lembrar Suítes. É verdade. Porque eles não advogam, né? Eles negociam, Sim. né? O cliente chega e fala, eu preciso disso. Aí eles vão atrás para negociar. Usam né? estratégias, né, para conseguir o objetivo. Já assistiu? Comecei, não consegui assistir tudo, que é muito longo. Muito mas grande. muito Eu gosto de assistir mais curto ou filme, assim, mais rápido, porque eu não tenho muito tempo para assistir, né? O tempo livre que eu tenho, eu gosto de estudar ou de ler. Eu gosto muito de ler outras coisas sobre empreendedorismo, técnicas de planejamento, técnicas de negociação, tudo dá para... Eu já ia perguntar, o empreendedorismo, né? Você falou que dentro do seu lar tem uma divisória, né? De você querer... no que você se ancorou para esse empreendedorismo? Você tem isso de família? Não. O que te encantou para falar assim, não, eu vou empreender, vou apostar na minha profissão e em mim e vou colocar a cara no sol? O pai dela em si é um empreendedor. Não, mas eu vou te falar o incentivo que o pai deu. Ele acabou de falar. Eu já estava pensando na resposta. O que acontece? A minha família não tem empreendedor. Eu sou a caçula de 4 filhos. Uhum. E fui a primeira a me formar no ensino superior. O meu pai, ele constrói casas belíssimas. Mestre de obra há muito tempo. Muito experiente. O meu irmão, ele é engenheiro, ele está se formando em engenharia civil, mas é pedreiro do meu pai. Então, eu falo assim que ele tem uma capacidade técnica fora do comum. Isso é importante. Ele trabalha o dia inteiro, até às 17, né? E pega um ônibus e vai para a faculdade, todos os dias. E ele não reprova. E os colegas dele que têm tempo para estudar. Isso é muito bom. Então, assim, eu admiro muito meu irmão. Tem um construtor aqui que a gente chamou para o nosso podcast que ele é nesse nível aí. Ele trabalhou muito fora do país como pedreiro. E aí, quando ele retornou para o Brasil, ele fez engenharia civil. Hoje ele é um dos maiores construtores de alto padrão aqui de Porto Velho. Pois é, para você ver que... Porque assim, ele tem um aguço técnico, sabe? Muito grande. Teórico e prático, né? Que é o diferencial. Fora a ambição, né? De vencer também. Fora a ambição. E aí, o meu pai, ele trabalhou esse tempo tanto com construção civil e está construindo a casa dele agora. E eu pensava assim, gente, o que aconteceu? Por quê? Sabe? Então, assim, eu também estudei e tento passar para eles, né? Mas você sabe que santo de santo de casa não faz milagre. Mas isso me motivou muito, porque eu via que ele tinha um grande potencial, ele era inteligente, mas não tinha aquele incentivo. É o que eu acho que falta muito aqui no estado, é consciência
é consciência da necessidade, né, de você profissionalizar o seu negócio, aquilo que você faz, né, da parte da construção civil, de você tornar realmente profissional, de fazer uma marca, sabe, de ser reconhecido por Deixar aquele legado, X empreendimento, Sim. sabe, não fazer o mais do mesmo. Não só maquiar o teu negócio, né? Exatamente. Então foi assim, a motivação mesmo assim do incentivo foi essa falta de consciência de que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer Caldas Novas. Não, eu não Não, ainda conheço. não. Gente, Caldas Novas é uma cidade incrível, assim, não só de questão turística, né? Mas para você morar. É uma cidade pequena, eu não me recordo quantos mil habitantes tem, mas eu sei que é bem menos que aqui, deve ser uns 100 mil. Pesquisa aí já pra gente saber. Mas é uma cidade linda, de infraestrutura. Eu já vi alguns empreendimentos lá de venda, né? Parte de veraneio, de temporada. Não, isso. O que acontece? A gente tem uma grande empresária lá que ela construi muito multipropriedade. Sim. Então lá tem um forte. Nem muito, 100 mil, 93. 90, olha, 93, quase é. acertei. Então lá eles investem muito no turismo. Então ela investiu muito em multipropriedade. Sim. Né? Que a maioria das pessoas iam lá para passar final de semana, férias de julho, férias de dezembro. Só que lá a gente está com um empreendedor jovem, cheio de garra, que ele está mudando o mercado imobiliário em Caldas. Ele levou primeiro, ele começou há muito tempo atrás, assim, acho que uns 15 anos, ele é bem novinho, acho que eu tenho 30, ele deve ter uns 37 por aí. E aí ele começou a ver um mercado inexplorado, que era o loteamento com estrutura. Então, um loteamento assim de nível de Ecoville lá é um loteamento aberto. Ele faz toda a infraestrutura. Cada loteamento que ele lança, ele coloca um batalhão da PM. Ele doa um batalhão da PM. Então, assim, ele tá mudando a história de Caldas Novas nisso. Sim. E eu falava assim, gente, por que Rondônia não consegue isso, né? ficar maravilhosa? A rua limpa. Se você vê lá em Caldas Novas, você não encontra pedinte na rua. Cara, é muito nossas difícil. ruas são muito sujas, né? Infraestrutura, um loteamento. Por que um loteamento em Rondônia não dá certo? Sempre termina com demanda judicial. Então, quando eu vi, e isso não tem muito tempo que ele começou. Só para vocês terem uma ideia da proporção que deu, ele está construindo um prédio de 52 andares nessa cidade. Porra, 52 pavimentos. andares. Grande, hein? Que vai ser o sexto Maior do maior Brasil. do Eu Brasil. acho que em 5 anos dobra essa população, não dobra, não? É um lugar maravilhoso e tem para onde crescer. Exatamente. Tem muita área verde assim para crescer. E aí com essa visibilidade, né, que ele está dando assim para o mercado, tem muita, e o valor, gente, é muito barato assim, em vista de Rondônia, o mercado lá, você consegue comprar um lote assim incrível por 170 mil na beira do lago, com infraestrutura, câmara de segurança aberto. Lá ainda não temos loteamentos fechados, são pouquíssimos. Aqui eu Porque lá é seguro. Então, geralmente quando a cidade é muito segura, ela tende a não ter condomínios, não ter coisas fechadas. Assusta, né, o pessoal, né? Se tiver, assusta. E aí tá, esse prédio, por exemplo, de 52 andares, ele tá alcançando outro público. E ele começou com casa popular. Ele começou construindo casa popular. Então, aí ele foi pro loteamento e agora ele tá fazendo essa estrutura. Mas Chama ele pra cá. Fala, vem empreender aqui, que aqui o pessoal só faz o básico. depois eu vou compartilhar o perfil para vocês. Quem sabe aí é um network para vocês. Sim, né? claro. Porque é bom a gente ter novas práticas para ver o que a gente pode fazer. Mas aí o que eu penso? É um trabalho multidisciplinar. É o empresário e as políticas públicas, né? Porque a gente tem que ter um trabalho também político. Sim. Porque não adianta, por exemplo, a gente quer fazer um grande loteamento aqui, mas a gente não tem área para fazer. A gente não tem imóvel regularizado. Então, a gente precisa trabalhar também essa parte de políticas públicas, que também é uma parte que eu faço já institucional, que eu participo da Comissão de Direito Imobiliário, da OAB, e a gente tem feito visitas, né, para tentar entender e como que a gente pode, a advocacia pode mudar isso. Porque, para mim, é interessante. Se tem mais imóveis regulares, a gente consegue trazer mais empresas ou consegue, como você falou, fazer com que as que estão aqui se destaquem. Sim, exatamente. Né? E todo mundo ganha. A Dá população chances para as pessoas novas, né?
Eu acho incrível a incorporação imobiliária porque ela gera emprego, né? Ela gera muito emprego, ela movimenta a economia. Hoje o mercado da construção civil é um dos maiores. O pequeno empresário que você compra ali material de construção, quando você lança, você entrega habitação, Sim. você gera a economia local, Ajuda né? os corretores a viver. Ajuda os corretores a viver. Então, assim, eu vejo como um negócio incrível, sabe? Uma contribuição até Da social vida incrível. toda, né? Vai a vida toda esses empreendimentos, gerando emprego, gerando tributação. Então, eu sou... Mas aí eu já entrei da outra faixa, eu entrei no jurídico, mas sou apaixonada pelo mercado imobiliário, sou aquela pessoa que eu entro nos sites de outras incorporadoras em outros estados e fico ali olhando os projetos, como que está sendo feito. E eu acredito no sonho de ver Rondônia ainda num É que nem os potencial meninos da Investcorp, você conhece eles? Conheço, o Lucas e o Thiago. Isso o nosso primeiro podcast foi com eles. Eu acredito que os empreendimentos que eles estão trazendo com a cara lá de fora tá mexendo com o pessoal daqui, né? Os grandes construtores daqui já estão vendo, né? Opa, esses estão trazendo muita coisa diferente, já estão né? copiando. Exatamente. Então. E tem muita coisa, assim, tipo, o que ele está fazendo é a ponta do iceberg. Sim, ainda tem muitos outros modelos de negócio. Porto Velho tem muitas áreas vazias no centro, espalhadas pelas cidades, que estão pouco explorados, né? E é aquilo que ela falou, você não encontra uma quadra no centro, por exemplo, a gente também fazemos regularizações de imóveis. Você não encontra uma quadra com 15, 30 imóveis que todos os imóveis estejam regularizados. Porque eles fazem isso, né? Eles negociam um site, negociando toda aquela área, né? Para demolir, para poder construir, né? É porque eles fazem a incorporação, assim, que eu falo que é incorporador nato. Ele tenta começar com o menor custo possível, né? Então, ele encontra parceiros, faz permutas, entende? Sim. Mas aí o que eu ainda vejo aqui das empresas locais? Que não entendem o negócio. Vocês entendem a construção, a venda, mas vocês não entendem o negócio. É a execução mais, né? Que não entende a parte societária, vamos dizer assim, da empresa. Qual é a melhor forma de formalizar? É uma SPE, é uma SCP? Vamos para o patrimônio de afetação? Como é que eu vou tributar isso? Entende? Porque não adianta você eu vou construir uma belíssima casa e vou vender por 5 milhões. Não adianta só ter uma boa ideia, né? E aí você vende essa casa de 5 milhões num CPF. Olha a tributação que você vai ter dessa venda. Se você tivesse uma empresa, entende? E as pessoas ainda não entendem o que é incorporação. Muitas pessoas, muitos advogados, né, colegas perguntam, Leide, o que é incorporação? Não sabe o que é incorporação. Vamos lá, então. Responda para nós, Leide. O que é incorporação? A incorporação, ela é um conjunto de construções... É uma edificação ou um conjunto de edificações. Porque também, quando você, às vezes, fala para o incorporador, ele só vê um condomínio. Exatamente. Mas é possível incorporar um único, inclusive, não é possível, está na lei. Um único empreendimento. Está na lei que se você vai vender futuro, se você tem ali um lote e um projeto e você quer vender, você vai incorporar. Porque é uma venda futura. É o famoso imóvel na planta. Mas quando a gente fala imóvel na planta, as pessoas só vão para o lado do prédio. E não, é também uma casa que eu chego lá na sua construtora e falo, Vinícius, eu quero comprar uma casa na planta. E você me apresenta projetos, me apresenta uma localização. Sim. Você está fazendo uma incorporação. A ansiedade que é grande, né? A ansiedade que é grande. O pessoal não consegue. Então, a incorporação é isso. É a venda futura de empreendimentos de conjunto ou de um empreendimento isolado. Então, ele não está pronto. Né? Igual a compra e venda que você vai ali. Ou, que por é o exemplo... imóvel de terceiros que a gente... Exatamente. Agora, se você constrói e não coloca publicidade, porque ainda tem essa questão. A incorporação, você não pode fazer a venda e dar publicidade para essa venda sem ter um registro de incorporação. Sim, o RI, né? Exatamente. A menos que você construa e depois que esteja tudo pronto, habite tudo, você venda. Entendi. Então, essa é a grande diferença. E aí tem uma legislação específica, extremamente burocrática, um rol de documentos, a questão estratégica do negócio, a viabilidade jurídica, porque não basta você comprar o terreno.
você tem que comprar o terreno e saber que tem viabilidade jurídica de você negociar. Porque digamos que você faça a permuta, se empolgou, tem um terreno incrível, eu vou fazer a permuta com a pessoa. Você faz uma permuta e depois você descobre que o imóvel está irregular. E muitas vezes, acho que é você que é despachante, né? Uhum. O despachante ele não vai conseguir regularizar isso. Você precisa de um advogado, né? Então, muitas vezes trava. Até porque eu falo que nem o despachante, nem o corretor, eles não têm a obrigação de ter conhecimento técnico jurídico para o seu negócio, né? Então, o consumidor ele também tem que ter essa consciência. E o empresário também, que muitas vezes coloca, né, toda a responsabilidade... Esse fardo, né? Exatamente. Para o corretor, e corretor fazer contrato, despachante regularizar imóvel. Só que, às vezes, não tem como. Tem que ter outra estratégia. Tem que ter uma estratégia jurídica. Igual os imóveis da Energisa lá, que a gente não... A gente pegou umas buchas feias lá também, que daí a gente correu atrás e falou, ó, não tem jeito não, é só com advogado. Pois é, agora Porque, vocês conhecem a advogada. Exatamente. Fala, Leide, o que a gente faz? Os imóveis da União que foram doados para Ceron há muitos anos atrás. A gente ainda resolveu, né? Que tinha um título que antigamente a União só entregava título, né? A gente conseguiu converter em uma possível matrícula no nome da Energisa. Mas foi só também. Foi um único. De vários imóveis, foi mais de 20 imóveis. A gente tem aqui no nosso estado muitas, né, empresas construtoras que acabaram tendo os imóveis invadidos e, né, deixaram, mas ainda continua registrado. Se eu não me engano, Nova Cap, Ego, tem umas outras que eu não estou me lembrando, Plano, Engenharia, Incorporação, que tem ainda muitas áreas. Se a gente olhar se a gente olhar lá no plano diretor do município, a gente consegue visualizar que tem os loteamentos clandestinos e tem os irregulares, né? Então, a gente consegue mapear. Então, tem vários. A gente tem vários ali, São João Bosco, se eu estou enganado, que ali são áreas do Estado. Sim. Então, o que não é do Estado é da Prefeitura, é da União. Aqui é desse jeito. E o que não é dos 3 é de incorporadoras, cartas de aforamento. Né? Porque geralmente, o que eu imagino, né, na minha mente, o que aconteceu? Por que tantas incorporadoras tinham várias áreas? Acredito que a prefeitura deve ter feito uma forma de incentivo para trazer economia e acabou doando para eles darem uma finalidade social, né, uma finalidade social. Mas não aconteceu. E aí acabou a gente tendo um crescimento aí desenfreado de imóveis irregulares. E eu não sei como é que funciona para vocês quando vocês vão prospectar um imóvel. Porque a gente pergunta a pessoa, mas tem documento? Tem, doutora, tem tudo. Então traz o documento. O que é tudo, né? O que é talão tudo? de energia no nome talão dela. de IPTU no nome dela. Eu ter o talão de IPTU no nome é bom. Um recibo de uma já folha. É um caminho. Não, aí o nosso diferencial é aqui que a gente tem essa facilidade com a prefeitura, né? A gente faz todo o levantamento em 1 hora, a gente tá na prefeitura, puxa o mapa, o BIC, vai pro cartório, puxa inteiro o TO, realmente... E a expertise também, entender como o mercado né? Vamos colocar, se eu vou pegar um imóvel ali no Punian, no Igarapé, eu sei que pode ser... Tu já conhece, eu já sei, sabe. Exatamente. Entendeu? Então, aí a gente já pergunta, qual que é esse documento? Deixa eu ler ele, né? Não, é muito impressionante. Esses dias eu tive uma cliente que me contratou com uma situação assim. Às vezes é aquela questão de eu falar do advogado saber o caminho, saber resolver o que deve ser feito. Ela estava num processo já há algum tempo, que ela construiu em uma área de preservação permanente. Nossa, a gente sabe que hoje o centro, onde você consegue encontrar ali uma área de preservação permanente que seja... São João Bosco mesmo tem um monte de vala atravessando. Não, mas aí me fala que seja possível fazer o remanejamento, de voltar a ter aquela finalidade. Ter não o tem. limite, né? Os 15 metros ali. Então, assim, a gente tem que ter a expertise, saber o que é mais importante, né? A gente tem que alinhar, não é questão de mais importante, o que é proporcional e razoável quando a gente está discutindo uma área que não dá mais. Ela era APP, mas ela não tem não mais nenhuma condição. Mas, assim, como o advogado, ele às vezes não tem essa expertise, porque você precisa de ter o conhecimento imobiliário e da legislação do município, o ambiental, para você conseguir resolver uma demanda dessa. Exatamente. Então, ela não conseguiu reverter, ela tem um prédio e ela está com uma ordem de demolição. E aí, agora eu
tô montando uma estratégia para resolver isso. E aí, o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou olhar o plano diretor, eu vou olhar a legislação do município, se tem alguma forma de incentivo. Mas aí é porque eu sou proativa, igual Sim. vocês. Eu Curiosa, sou proativa a resolver. Sim. Ainda que sejam, às vezes, chega demandas que eu não conheço, eu sei que alguém já passou por algo semelhante. É o famoso gostar do problema. Eu gosto do problema. Então, Tudo tem precedente, né? Tudo tem. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado mesmo. Como eu tenho alguns parceiros, né, que são despachantes, que quando o negócio aperta a lei, eu não sei o que fazer. O que a gente faz? E aí eles acabam trazendo e juntam, eles trabalham, né, comigo na demanda para ter aquela tomada de decisão, porque eu acho que é um trabalho multidisciplinar. Sim. Né? Nem sempre vocês vão saber fazer tudo, mas vocês têm que ter a capacidade de ver o todo, né? De ver o todo, não. A gente pode fazer uma forma aqui, mas eu não tenho... Você, às vezes, sabe o caminho, mas você não sabe como aplicar. Né? Às vezes, você sabe que tem um projeto, mas você não sabe de onde saiu esse projeto, quais são os requisitos desse projeto. Entende? Entendi. E assim, você falou duas vezes sobre o plano diretor. Já faz 2 anos que eu ouço lá pela prefeitura que vem sendo um plano diretor novo sendo formado, né? Não sei se você sabe. A OAB faz parte dessa... Tem comissão para isso dentro, né? Tem a Comissão de Direito Imobiliário, ela é Direito Imobiliário, Urbanístico e Notarial, os três. Então, a gente consegue, tanto com a questão dos cartórios, né, que também a gente ainda não teve essa reunião, mas a gente quer propor algumas coisas, né, apesar que agora a MP que veio em 2021, no final do ano, digitalizando os procedimentos, vai ajudar muito. Inclusive, vai abrir a leque para adjudicação compulsória extrajudicial. Então, a gente tem esse trabalho com eles e na prefeitura também. E aí a gente atua na tomada de decisão ali, de dar soluções, né? Quando tem audiências em conjunto. Mas é importante a advocacia também estar... Tipo assim, o que você acha que pode vir para melhorar que hoje a lei falha muito? Porque assim, ontem mesmo eu estava até conversando... A lei, infelizmente, a lei ela foi feita para você arrumar um jeitinho para, por exemplo, obras. Obras tem uma legislação que regulariza obras anterior a 2013 e obras e uma legislação para obras novas, né? Aí fica um vácuo aqui, onde tem obras irregulares que você não consegue dar um jeito, você não faz. Só que daí acaba que você dá um jeitinho para encaixar ela aqui, dá um jeitinho para encaixar ela aqui. O que poderia ser feito para organizar tudo? Eu sei que a demanda de irregularização é muito grande. Então, assim, o que tu acha que poderia ser feito para simplificar o processo? Olha, infelizmente, a gente sempre demanda da parte legislativa, né? Principalmente do município. A gente precisa ter legislações que regulamente, por exemplo, a questão do que a gente acabou de falar sobre a área de preservação permanente. A gente precisa de uma legislação do município, que é o responsável por essa fiscalização, né? Que encontre soluções. A maioria das vezes, o que é feito? Eles desocupam o pessoal e colocam em outros empreendimentos sociais. Nem sempre é o melhor caso. Né? Por exemplo, a gente tem aí um exemplo horrível da questão do Orgulho do Madeira, que a gente sabe que teve muitas pessoas que não conseguiram usufruir do seu apartamento, que foram, né, expulsas. E aí a gente entra já numa parte de segurança pública, que também deveria ter sido uma fiscalização mais efetiva para aquelas pessoas não perderem. Então, eu acredito que a melhor forma é regularizar o que tem. A gente sabe que o contribuinte também falha muito, porque ele não sabe... E não é nem por falhar porque ele fez por má fé, porque ele não tem um conhecimento. Eu acho que é uma questão de conscientização também, de fazer construções fora, né, das normas, e aí você tem que fazer a demolição, de não respeitar a área de preservação, ou de ir lá e verificar se eu posso construir. Então, eles fazem de maneira desenfreada. Só que, em contrapartida, os órgãos públicos fiscalizam. Você não constrói um prédio da noite para o dia
sem a prefeitura saber. Só que o que eu percebo muito? Que, às vezes, o empresário, ele é muito mais cobrado do que o contribuinte. Não sei se vocês percebem isso. Sim, claro. A fiscalização em cima é muito maior do que para o contribuinte. Então, se a prefeitura ela atuasse dessa forma mais preventiva, de conscientização e com legislações efetivas, porque hoje o que acontece? Você faz uma legislação com um projeto, você não pensa como que você vai executar esse projeto. Você simplesmente vai lá e faz. E aí, para você conseguir pôr em prática essa legislação, demora anos, porque você vai pensar em como vai executar. Você coloca algo super genérico na lei, e aí quando você vai ver, às vezes não faz sentido aquilo, não é o procedimento adequado, e aí a gente acaba nessa situação, tendo que buscar estratégias para pegar essa área e colocar ali dentro, e muitas vezes nem tem. E aí essa pessoa, às vezes, compra esse imóvel, gasta muito e não tem como reaver. Ela vai ter que ir lá na pessoa que vendeu e tentar uma perdas e danos ou uma negociação. Então, eu acho que essa questão do conjunto é o trabalho multidisciplinar, conscientização e legislações executáveis. Pensar antes de legislar. Exatamente, que a gente tem muita lei complementar, muitas emendas, Aí vai né? consertando, né? Tentando Aí, consertar o que falhou no exatamente. As outro. arestas de Aí uma e fora de outra. isso, cada secretaria tem aquele número de normativas, né? Cara, é muita coisa pra você precisa de um advogado, porque eu Tudo, né? Tudo que você vai fazer. Tudo que você faz é porque a lei permite, né? A lei é porque assim a gente tem um diferencial de questão legal da administração pública. A administração pública só pode fazer o que a lei permite. E nós podemos fazer tudo que a lei não, tudo que a lei diz que não pode. Por exemplo, peraí, deixa eu consertar. A administração pública só pode fazer o que está na lei. E a gente, tudo que não seja proibido. Então, é diferente, né? É Exatamente. diferente. Então, ela só vai fazer o que realmente está na lei. Só que, muitas vezes, o próprio servidor, ele não consegue interpretar a lei. Ele não consegue ver que aquilo ali está expresso, dizendo que pode, né? E aí acaba tendo esse excesso de burocracia. Às vezes, eu vejo ainda que a gente tem uma legislação de desburocratização. E às vezes a gente vai para o serviço público e o servidor, não, mas tem que ter reconhecimento de firma, tem que... Sendo que não tem necessidade mais, né? Tem a fé pública e tudo. Então, é um trabalho complexo de mudança de relações públicas, legislação, visão do empresário também de se adequar e cobrar mais, de estar mais ativamente ali atuando junto, né? Fiscalizando e querendo dar pitaco mesmo, porque é importante, isso vai influenciar o negócio de vocês, o objetivo de vocês. E a tendência é só que cresça, e isso não é ruim. Eu não vejo isso como algo ruim. É uma melhora, né, para todo um mercado. Uma troca, né, do público e do particular. Uma consultoria agora, Leide. Uma breve. Se aproveita. Não, olha... No final eu te passo meu Pix. Pronto. É uma situação até engraçada que... Eu não sei o que pode vir lá na frente. A gente negociou um imóvel que é o seguinte. Na inteiro teu do imóvel tá 10 por 20, né? Só que se você vai no imóvel, ele é 10 por 30, só em loco, né? E esses 10 por 30, ele tá todo construído. E na beira do muro de trás passa uma vala, né? É ali no Liberdade, passa uma vala. Só que esses 10 metros não tá na inteiro teor, mas também, tipo, o imóvel não é irregular. Ele já foi financiado, inclusive foi vendido financiado agora. Tipo, tá passando tranquilo. Eu não fui atrás, mas isso é normal? Tipo, tem alguma lei que ampara isso, que deixa consolidado esse imóvel? Então, na verdade, hoje a gente tem uma ação civil pública de 2011 do Ministério Público pedindo que a prefeitura ele tome providências nessa situação. Acredito que seja até algo semelhante à minha cliente que está com imóvel para ser demolido. Mas o dela, lógico que tá em área do Estado, mas a discussão não era se era propriedade ou não. É questão de se ela era proprietária ou se ela era posseira. Não era a discussão. Uhum. A discussão é que ela construiu
na área de preservação permanente. É a mesma situação. né? Construção Entendeu? irregular, né? Então, a construção, não, ela é mais a questão ambiental mesmo, né? Ah, Nem tá. a Isso. dela é irregular, do seu cliente não é, porque tem registro, foi Não, financiado e É, tudo, eu exatamente. Só que entendi. daí só tem a parte construída só da casa. E o aí, ele o que nos que fundos. tem? Tem uma legislação que é ainda uma legislação que não está em uso por conta dessa questão de não sabe como executar, Uhum. é de regularização. Só que aí vai ter uma metragem, é o mínimo 15 metros Isso. do mínimo 15 metros. E aí, se realmente for oficializado e tudo, aí realmente vai tentar fazer a demolição. A prefeitura pode tentar fazer a demolição até dar os 15 metros. E isso a prefeitura mesmo que vai até em Geralmente, loco? sim, é feito por fiscal, aí faz a autuação. Como tem essa ação civil pública e eles foram determinados pelo MP para que seja feito. Mas aí é aquela questão do que eu falei. A gente precisa entender o que é possível recuperar. Porque às vezes é uma vala que não tem nem utilidade, mas só joga um lixo. Sim. Né? Não tem como recuperar. E aí, já de forma preventiva, dá para fazer um estudo, né? Um estudo da localização do ambiental. Mas como tem a questão hidro, eu acredito que precisaria de um geólogo. Não sei se precisaria de um geólogo para fazer junto. Mas tem chances. Inclusive, de repente a área dele até esteja dentro dessa área, dessa Desses ação civil processos. pública. Uhum. Então pode lá na frente vir um Ter problema. algum problema. Por causa da construção está... Não avisei. Inclusive, é uma coisa até Sabendo, cliente. é uma coisa que até pode... que vocês... é bom observar, né? A questão dos marcos na Interuteu e os marcos reais. Que pessoa que hoje vai comprar um imóvel que vai lá e leva alguém para medir? Exatamente. Difícil. Aí depois, mas dá para reaver, né? Porque se você comprou a mais... Nesse caso, ela pediu a topografia. A topografia a gente fez o ponto dos 20 metros e fez com 30 e entregou para ela. Então, assim, o que eu percebo aí também, se acontecer, tem matéria de defesa, porque a construção teve fiscalização da prefeitura, teve autorização, entendeu? Aí a estratégia de você já pensar que se acontecer tem que ser resolvido. Passou por algum motivo, né? Por que não falou, né? Entendeu? Lá atrás. E tem alguma coisa que, vamos dizer, que fique do lado desse consumidor aí que vai ser demolido? Não sei, ter um menor na casa, ter idoso. Não, por exemplo, essa... Quando chega realmente no vamos demolir. Olha, essa situação Bota um café pra mim, especial, por exemplo, o MP, nessa cliente, o MP ele se manifestou desfavorável à demolição, ainda que a ordem de desocupação tivesse vindo de uma ação civil pública. Entendi. Mas ele considerou contra a demolição por conta daquela questão que eu falei. De verificar qual o direito ali. Não teria como ser recuperado o que estavam colocando como... E aí ou você desocupa ou você indeniza, entendeu? Entendi. Porque, por exemplo, no caso do dele, Obrigado. como foi tudo certo, na pior das hipóteses vai ter que ter uma indenização. Entende? Aí quem que indeniza? É o município. O município é obrigado a indenizar a pessoa que está perdendo o imóvel ali. Mas aí é outra briga, né? Porque ele quer dar o valor dele. Isso daí entra em precatório? É precatório? É indenizatório. Então, entre numa fila gigantesca, né? Deus é Mas mais. esses processos aí também, essa ação civil, por exemplo, Aí depende do valor para entrar em precatório. elas não têm uma previsão assim, né? Elas podem durar anos ainda, O né? que Essa ação civil. ela é de 2011. Então, Ó, até já hoje tem não... mais de 10 anos já, né? Então, Mas esses processos, eles andam ou eles ficam parados por muito tempo? O que trava esses processos? olha, essa em especial que está travando é a execução mesmo da sentença. Né? Que a ação civil pública já foi sentenciada para fazer a desocupação e a recuperação. E a desocupação realocar as pessoas em outros lugares. Aí, enquanto não tem essa realocação, Aí ficou o MP em cima da prefeitura e a prefeitura dizendo que não tem como fazer. que beleza. Mas é uma incerteza. Como que a pessoa vai viver com uma incerteza? Eu sempre falo, faz análise de risco antes de adquirir o imóvel. E não é análise de risco para o seu corretor ir lá e tirar a certidão de TTO e a certidão
é uma análise de risco aprofundada, jurídica, ambiental, se tem alguma ação, se tem alguma execução desse vendedor, se ele está mentindo que ele é casado ou que ele não é, porque às vezes acontece a pessoa chegar, eu sou solteiro. Aí ele tem uma certidão de nascimento ali e te apresenta. É verdade. Entende? Aham, E ele é sim. casado. Acontece. E acontece. Então, é de ter essa diligência mesmo, de tirar certidões, de pesquisa jurídica. Ah, a pessoa morou muito tempo em outro estado e veio para cá. Investiga essa pessoa no outro estado. Será que não deixou alguma coisa para Então, trás? eu faço essa análise e muitas vezes acontece de eu falar, olha, o meu papel é viabilizar o seu negócio, mas quando eu vejo que tem altos riscos, eu dou um parecer negando. Não compre. Aí fica por conta do comprador. E esse parecer ele é muito interessante porque quando surge demandas, igual esse seu cliente, se ele tivesse feito um parecer lá na época, ele pode usar esse parecer. Olha aqui, juiz, eu tomei todos os cuidados preventivos, fiz estudo, fiscalizei junto com a prefeitura, ela disse que estava tudo certo. Fica do Entende? lado dele, né? É um documento ponta. válido, porque você contratou um especialista, ele te deu um parecer, ele analisou todos os documentos, ele analisou certidões trabalhista, se tem algum imposto, alguma coisa, entende? Uhum. Então, é um serviço importante que as pessoas só percebem que é importante quando acontece o Na hora problema. que dá E aí, merda, às né? vezes, ainda quer colocar a culpa no corretor. A culpa é sempre do Vinícius. A culpa é do corretor que não... Mas aí já entra o advogado também defendendo o corretor, né? Sim, Ah, com certeza. legal. Temos que ter defesas também, né? Mas é muito importante contratos de compra e venda, gente, muito claros. Eu falo que cada contrato é um contrato. Eu vejo sempre falo isso muitos também. contratos de locação feitos, assim, valores altíssimos, assim, já vi contratos de 20 mil mês serem feitos de copia e cola da internet. E não traz nenhuma segurança. É antecipação de pagamento com garantia. Então, a gente tem que tomar cuidado com contratos. Contratos de compra e venda, as peculiaridades desse contrato. Ah, tá comprando, tá fazendo uma permuta. Tudo isso envolve, por exemplo, o meu cliente chega, Leide, eu quero fazer uma permuta, comprar em troca de uma permuta, vou dar uma torna. Eu vou fazer a análise do imóvel que ele está permutando Pegando. também, entendeu? Então, é um cuidado. E aí, pegar ali a vontade dessas partes e colocar num contrato. Ah, digamos que não vai ser feita a escritura pública agora, mas ainda assim é bom você ter um contrato, né? De repente você pegar esse contrato e transcrever ele ali junto com a escritura pública, algumas condições. Hoje, por exemplo, a gente já consegue, com essa nova legislação de dezembro, já fazer a solicitação da inadimplência extrajudicial. Por exemplo, você faz uma negociação, eles fizeram uma escritura pública e houve uma inadimplência. Sim. E aí você já vai lá e pede o cancelamento da escritura pública. A pessoa é notificada, se ela não pagar ou não desocupar o imóvel, o cartório vai te dar uma certidão e você tem um documento com fé pública. Que o imóvel é seu novamente. E você vai lá, ingressa judicial. A chance de ser muito mais rápido, né? De encurtar o caminho. Então, é realmente pensar fora da caixinha. Legal, bom saber também, porque a gente trabalha bastante com isso aí. Agora, mais no interior, né? Exatamente. E ainda mais no interior. Né? que Se a gente acha que a gente é irregular, imagina no interior. Aí. Mas o interior é diferente, eu acho, que da capital. Porque aqui foi povoado primeiro, né? Então foi um negócio meio que de qualquer jeito. Até a infraestrutura do interior, ela é diferente, né? É diferente. E aí a questão voltando do contrato que eu sempre trago, assim, para vocês também trazerem quando vocês estiverem fazendo negociação, é muito mais fácil vocês preverem problemas, principalmente quando a gente tem experiência a longo prazo, do que os seus dois clientes que estão ali super felizes, um com dinheiro, o outro querendo comprar casa. Não tá tudo bem, tá tudo certo, a gente tá tranquilo, não tem conflito. E se daqui 2 anos tiver conflito? Vocês já precisam prever tudo isso. É igual trabalhar com ágil. Trabalhar com ágil, eu risquei da minha vida tem alguns anos já, porque é uma dor de cabeça futura. Nossa, é muito. Eu tô tentando fazer uma negociação de um contrato que foi muito mal elaborado.
a pessoa financiou pela Caixa e aí vendeu a cessão, Sim. né, de forma particular. Uhum. Só que não tinha no contrato como que o saldo devedor ia ser pago. E aí a pessoa inadimpliu e agora tem a omissão ali da cláusula que não tem. Se a pessoa ia assumir as parcelas, se a Eu pessoa já ia peguei. pagar o saldo. Já peguei um negócio assim também. Cheguei na janela mesmo, já me despedi do cara. Falei, ó, boa sorte pro senhor, tomara que dê tudo certo, mas acaba que uma pessoa ali paga o pato, né? Perde a casa por não ter esse conhecimento de E aí, acompanhamento. como não teve a omissão, a pessoa tá só pagando as parcelas do Sim. saldo devedor, tá pagando mensal. E aí a pessoa tá com o imóvel financiado no nome, precisa comprar outro imóvel, não tem como Não tem financiar como. novamente. Entende? Exatamente. O meu papel ali vai ser trazer essa situação e trazer estratégias, trazer fórmulas de resolver. Porque ambos erraram, Sim. né? Só que o erro vai prejudicar mais o comprador, o vendedor. Entende? Sim. Então é E, complicado. mas e também- aí é bom quando os dois ainda estão vivos, né? Quando... Mas aí não prejudica quem comprou essa sessão, porque assim, ele acaba que o dinheiro dele já foi, o imóvel dele está indo e ele fica de mão abanando. Então, o vendedor, no caso. Eu falei o comprador? Não, o comprador mesmo, o comprador da Não, sessão. no caso é o vendedor. Por quê? Ele tá. Não tem. Ambos são prejudicados, mas eu entendo que o comprador, o vendedor, ele se prejudica mais porque ele tá sem poder financiar, Uhum, ele não tem como cobrar o valor integral porque não tá no contrato, sim, ele tá recebendo parcelado, a propriedade não vale mais o preço que foi pactuado antes, sim. né? Teve Reajuste. ele vendeu em 2018, 2019, então teve uma valorização. E aí ele não pode dispor do imóvel. Ele não tem o que fazer, ele tá de mãos atadas, assim. No final, se brincar, ele vai ter que abrir mais mão do que o... Entende? Quem tá comprando. Porque o prejuízo para ele, nesse momento, tem sido maior. Por ficar com o nome atrelado ali. Atrelado e sem o dinheiro, né? Então, mas nessa situação, e quando ele pega o dinheiro? Que ele passa o direito para outra pessoa assumir aquele contrato, ele pegou o dinheiro ali da sessão. Não, aí tem as cláusulas de a multa de rescisão, devolução, por exemplo. Aí você coloca multas, né? No caso dele, ele esqueceu o principal, mas ele lembrou da multa. Porque o contrato da internet vem a multa, O né? importante é que tem a multa. E aí tem a multa. E aí ou negocia a multa, ou quem tá rescindindo paga, ou quem tiver inadimplente paga pro outro, entendeu? Essas multas, ela tem algum valor que é considerado exagerado? Tem alguma porcentagem para isso? Olha, depende do contrato. Quando é incorporação, essas coisas tem, Sim. né? O judiciário aí tem entendido de 10%. Apesar que a gente vê contratos com 30, 20. Mas se torna abusivo ou não? Abusivo. É. Se torna entendimento abusivo. A única forma que você, incorporador, já pega a dica, eu só não vou dizer como que faz, é você ter um incentivo fiscal que você consegue no distrato negociar até 50% De multa? de multa no distrato. Caraca, isso aí, ó. Bom, hein? Isso é bom. Leide, recuperação judicial. Você consegue dizer pra gente o que é uma recuperação judicial, principalmente de empreendimentos, que, como você falou, acontece muito aqui, um dos casos bem aqui do lado do Ecoville, né? Você consegue explicar pra gente o porquê que acontece e o que é uma recuperação judicial? A recuperação judicial ela é uma forma da empresa negociar com os credores dela um plano para pagamento para não decretar falência. Então, eles levam a situação para o judiciário nomeia um administrador judicial. Não chega a falir, então? Não. Ah. Ele vai fazer um plano de pagamento para esses credores. E aí, se ele não conseguir cumprir esse plano, aí sim é decretada a falência. Mas é uma questão preferencial de plano de negócio, de credores. Aí chama todos os credores da empresa, né? Quem é credor, quem tem valor a pagar, enfim. No caso, já o próprio consumidor, eles também chamam? Todos. Todos os representantes. E aí negociam ali a forma de pagamento.
E aí o administrador judicial nomeado pelo juiz que vai fazer essa fiscalização do plano de pagamento. Aí vai negociar por um tempo, né? Uhum. E aí, se ele não cumprir, decreta falência. Se ele cumprir, ele consegue voltar para o mercado. No caso, esse plano de pagamento é com, vamos colocar aí, unidades ainda disponíveis que vão ser vendidas para ser pagas? Então, na recuperação judicial é chamado todos os credores dele mesmo, não só do empreendimento. Entendi. Credor tributário, credor de... Às vezes ele fez uma compra, trabalhista, todos. É um plano de recuperação com todos. Entendi. E aí tem uma ordem preferencial, né? Trabalhista. Pago, entendi. E aí esses recursos vão se demandar com os dividendos que eles têm? São feito tudo judicial. Aí eles vão... Aí depende, né, de como eles vão fazer essa... Porque assim, se a gente vê se a pessoa não tem nada para receber, fica difícil fazer uma recuperação judicial, Sim. né? Porque que plano que ele vai oferecer? Então, às vezes, ele tenta negociar créditos para ir fazendo esses pagamentos. Aí depende muito da situação da empresa. Entendi. Mas, de basicamente, como que tá o rombo, né? de forma muito fácil de ser entendido, a recuperação judicial é isso. Ele vai entrar com um processo, né, informando a situação dele, que ele não consegue mais manter a empresa. E aí o juiz nomeia esse administrador e eles montam um plano junto com os credores. Isso, de uma certa forma, tem uma fé, né? Nisso daí, em antecipar, né? Do que deixar a falência acontecer. Sim. Tem muitas empresas que preferem fazer do O que jurídico, vamos dizer, a parte jurídica olha com bons olhos uma situação dessa. Exatamente. Entendi. Existe alguma punição ou compensação jurídica? Na recuperação? É? Não, a punição é mais a questão dos juros, né? Atualização monetária. Não tem uma... Se ele conseguir, é como se fosse não é uma compensação. É como se você tivesse feito mesmo um acordo com alguém e você limpou seu nome e tá tudo certo, né? Mas é a vida que segue. Mas muitas vezes essas empresas não conseguem voltar para o mercado, porque já ficou com maus olhos. Um déficit grande Por também, exemplo, né? com a Caixa Econômica, para você conseguir ter a Caixa Econômica como garantidora, melhor você começar do zero. Mas aliena também o CPF, não? Do empresário? Aí depende da forma societária. Dos credores, no caso. Aí dá para fazer a desconstituição da personalidade né, do CPF. Aí depende da sociedade. E você, como advogado incorporadora, consegue prever quando a incorporação está indo nesse caminho? Consegue sugerir ou alertar, né? Sim, é possível. Desde que, é o que eu falei, não é todo advogado que consegue, porque o advogado... O que o advogado faz hoje? Você teve um problema no seu contrato, aí ele... você me paga uma assessoria jurídica, geralmente. Eu entro no seu problema só se você tiver um litígio, ou um distrato, o advogado tradicional. Eu não, eu consigo alertar. Entendeu? Fazer um alerta. Por isso que eu trabalho nessa parte societária e do planejamento tributário da sua obra. O que é o societário? A gente vai... são vocês dois que vão ser os empresários, os sócios. A gente já vai definir essa sociedade de vocês, para vocês não terem problema lá na frente. Isso aí é o contrato social que se determina? O contrato social e também como que a gente vai instituir essa incorporação. Se vai ser... o que hoje as pessoas têm feito aqui em Rondônia é SCP. Na verdade, tem começado a fazer aqui por SCP, que é a Sociedade de Conta em Participação. Ela não tem personalidade jurídica. O responsável pelo empreendimento vai ser como o sócio ostensivo. Digamos assim, você tem uma incorporadora, incorporadora A, e aí você abre uma SCP para arrecadar fundos de investidores. Esses investidores, eles são sócios ocultos. Inclusive, essa modalidade SCP ela é muito visada pela Receita Federal, principalmente no final do ano, porque ela é muito utilizada para fazer lavagem de dinheiro. Então, a Receita ela fica muito em cima, fica muito de olho, porque é um jeito de você receber o seu dinheiro livre de tributos. Entende? Você investe e recebe livre de tributos. E aí... a ostensiva, aí digamos que a sua incorporadora é ostensiva da SCP. Ela que vai ter toda a responsabilidade jurídica, financeira, fiscal. Entende? É uma modalidade de incorporar. Aí tem a SPE, que é com propósito específico, que você vai abrir um CNPJ
Então, Especificamente esse é o pra aquilo. planejamento, é a gente entender qual é a sua necessidade e o que vai te trazer mais incentivo fiscal, menos prejuízos, Mais lucro. mais garantia. Por exemplo, você vai vender um imóvel para um consumidor. Tu sabe explicar para ele o que é um patrimônio de afetação para converter isso em venda e dar segurança para ele? Ah, não sei, acho que não. Eu vou falar que é o patrimônio da família dele, ele é pra sempre, os cachorros, Meu menino. Deus. Deixa eu contar. Brincadeira. Não, a gente tem a dona Marta, que é nossa contadora. nossa Ela contadora que se vira é- quando... Mas explique pra nós, que isso daí já fiquei Sim, curioso. sim. Eu vou pra saber contar uma pra mim. história. Eu vou contar uma história Legal, que vai ficar conte. mais fácil. Ah. Como que surgiu o patrimônio de afetação? Vocês já ouviram falar da Unicol? Incol? É? Incol. Uma grande construtora O nome incorporadora não é de Goiás. Não. Tá. A Incol, o que ela fazia? Ela foi, acho que na década de 80, uma grande incorporadora no estado de Goiás, mas chegou a ter empreendimentos no país inteiro. Ela ela lançava um empreendimento e começava a construir. Qual é a parte mais barata do empreendimento? O início. Isso. Então, ela vendia tudo, tinha muito dinheiro em caixa, mas a obra não precisava de dinheiro. O que ela fazia? Pegava o dinheiro dessa obra e lançava outro empreendimento. Usava o dinheiro, A vendia, pedalada. fazia outro empreendimento. Nisso, ela deixou, acho que, se eu não estou enganada, mais de 40 mil pessoas sem apartamento, Sim. sem o que comprou. Caralho. Porque ela não, a hora que chegou na parte do acabamento, não tinha dinheiro. Sim. Ela já tinha ido investindo e não tinha dinheiro. E aí, o patrimônio de afetação, ele veio como uma forma de incentivo fiscal. Na verdade, de proteção para o consumidor e incentivo fiscal para o empresário. Uhum. Então, ambos ganham. O patrimônio de afetação é uma blindagem patrimonial daquele empreendimento. Como se fosse um seguro dele. Nada sai de dinheiro financeiro do empreendimento para ser investido em outra coisa. Entendi. Inclusive, blinda contra a falência da empresa principal. Então, é forma de negócio. E eu vejo que aqui em Rondônia ninguém faz. Mas muito a gente tem difícil. muito prédio abandonado aí, né? Nem sempre é estrutural, Não, né? muita gente é falta de recursos. Exatamente. E aí, o que acontece? A parte do bom do patrimônio de afetação, que você pode pegar unidades, né? A afetação, ela pode ocorrer do início ao fim, até você terminar de receber o dinheiro de todo o empreendimento. Até o último contrato vai continuar com o benefício. E aí, você pode negociar unidades com a Caixa, por exemplo. A gente está sem recursos para terminar. Pagar. Aí, você negocia unidades, você pode, entendeu? Alienar unidades, colocar como garantia. Isso entra dentro do patrimônio de afetação. Uhum. Legal. E é sempre a falta de dinheiro ou é a má gestão lá na venda do bem? A Você maioria... fala que Quando compromete? Exatamente. Olha, eu acredito que a má gestão ela influencia muito. Porque Essa da Incol é uma forma, né? Não Foi foi a uma- falta de dinheiro, né? foi a falta de planejar o negócio. Exatamente. Foi a Mas- ambição, né, de ter É, exatamente, porque assim, vamos colocar que talvez não existiu uma má fé em fazer, mas em sim em propagar e fazer mais, e mais, e mais, só que acaba virando uma bola de neve. E aí, no final, E outra coisa interessante, se não tiver o patrimônio de afetação no empreendimento e a empresa decidir desistir, que aí a legislação permite, desistir do negócio, os próprios donos podem continuar, entendeu? E aí tem a proteção Eu do não patrimônio. entendi. Os próprios proprietários podem continuar a construção, fora da empresa. fora da empresa. Poxa, porque, tipo assim, tem um empreendimento, não sei se você conhece, ali na Afonso Pena, nos fundos do Lanches 15. É o Milênio ali. Sim. Ali são vários investidores, né? Inclusive uns nomes bem fortes ali que eu vi. E assim, um passou pro filho, o outro simplesmente saiu, disse que toca aí e quando vender, passa a minha parte. E outros saíram, outros faleceram e já tinham algumas unidades vendidas. Então, assim, os investidores poderiam se reunir com os compradores para... Aí depende, né, de É, como porque que foi da- feito tipo assim- a constituição disso, desse negócio, entendeu? Aham. Mas é possível.
Porque assim, Eu se falo eu que compro tudo um, negociando é possível, né? porque se eu compro um apartamento, Tudo bem conversadinho, né? O que não foi lícito. Uma boa possível. goiana, tudo bem É, conversadinho, a gente resolve. se for um apartamento meu, eu vou querer investir no meu apartamento, né? Eu ajudo, mas no meu apartamento. Não, aí E- vocês dividem as despesas, O rateio, né? O né? rateio da construção. Porque, de repente, é interessante se você paga direto para a construtora. O que acontece? Hoje as pessoas, quando falam em corporação, elas ligam muito à Caixa Econômica Federal, para ter a Caixa como garantidor. Só que ter a Caixa como garantidor não é 100% certeza que não vai dar ruim se você tiver uma má gestão. Por exemplo, você não pode alterar projeto. Incorporação, ela veda que você altere projeto sem autorização unânime dos compradores. Então, digamos aí, a Caixa ela é a garantidora e você altere o projeto e ela verifique que você alterou o projeto sem autorização dela, Se ela perde. ela vai encerrar. E aí, como que você continua essa construção? Sim, se não tiver Porque recurso, muitas não se vezes- faz. Muitas vezes você depende do dinheiro. Agora, quando você faz privada, não. Você faz pela própria construtora e vai, né, recebendo os valores e construindo. A gente Então, consegue tem formas- incorporar junto à Caixa uma unidade familiar, uma casa só. A gente incorpora isso dentro da Caixa. Se for, mas aí tem que ter uma negociação, né? Tem que ter uma pessoa vendendo para outra Sim, pessoa. sim. Não, eu quero construir uma casa e vou lá e incorporo, não. Entendi. Incorporação é um negócio. Até porque a Caixa é só unifamiliar, né? É. Aí não tem como você Aí, para incorporar. você fazer dessa forma, tu tem que fazer ter o terreno, que aí você pode até permutar o terreno. Uhum. Faz o contrato de permuta e você consegue o financiamento da construção, que aí já seria diferente. Uhum. Com o terreno próprio, né? Com o terreno próprio permutado, né? Desde que você apresente a escritura pública de permuta. E aí você vai conseguindo e funciona da mesma forma. Ela vai pagando por medição. Interessante, Legal. interessante. Leide, o que você fala muito, assim, você está muito demandada hoje ou você já pensa em algo que possa trazer um investimento para a nossa cidade? Se eu pretendo investir... Não, assim, Não você já visa, por exemplo, um empresário desse lá do Goiás, falar com ele para ele vir, você faz esse tipo de negócios também, de trazer um cliente para cá, já tem essa... Na verdade, o que acontece? Ou está ajudando alguém a incorporar aqui dentro de Porto Velho, que seja daqui. Tenho já clientes aqui ajudando a iniciar. Estão no projeto ainda. Uhum. O que acontece? Hoje, o nosso estado, no Cadastro Nacional de Empresas, a gente tem registrado de incorporadoras 235 incorporadoras, aproximadamente. 235. Me fala quantas vocês conhecem Todas que ativas? incorpora? Pois é. Quase nenhuma. A maioria, às vezes, tem imobiliária que acaba colocando como secundário e não pratica a atividade. Então, eu estudei esse mercado para ver quanto que a gente tinha a nível de país, né? Uhum. Então, em Rondônia, a gente tem pouquíssimas que incorporam. Eu acredito que não dá nem 10, assim, que incorpora, que faz a incorporação e ainda está de forma equivocada. Exato. Né, Tá, da mas lei. essa incorporação ela não existe por custo, por leiguice, por quê? Olha, eu acredito que por leiguice. Eu acredito porque é até um trabalho que eu quero fazer realmente dar palestra, trazer consciência do que é. Porque fica um pouco difícil eu vender o meu, né? Eu mostrar para o meu cliente qual é o benefício dele me contratar se ele não entende O que o que inicial. você vai fazer, né? O inicial. Exatamente. Então, eu acredito que seja muito por isso. Porque eu já conversei com empresários que incorporam que eles não sabiam a diferença do patrimônio de afetação há muito tempo. O que era uma SPC, uma SCP, uma SPE. Então, eu vejo que não é porque ele não queira ou que ele haja de má fé, enfim. É porque, de fato, ele não entende a parte Não do procura, negócio, Exato. não empresarial entende, do não procura negócio. saber, né? E aí, muitas vezes, as empresas contratam advogados, às vezes por preço e não por valor agregado. Sim. E aí, o advogado só sabe fazer o contencioso, a É o parte feijão com arroz, né? trabalhista. Não entende do negócio, entende?
Então, eu quero trazer essa conscientização. Mas voltando para a questão do estudo de mercado. Então, a gente tem registradas muitas, que eu considero muitas, mas poucas fazem. Em Goiás, Distrito Federal e São Paulo tem 35 mil. Afe Maria. Para vocês terem noção quanto é diferente. Em Goiás tem 7, Minas Gerais é o segundo, 7 mil, em Brasília tem 6 mil. Para vocês terem uma ideia, Brasília, Distrito Federal no caso, eles lançaram só ano passado 64 empreendimentos novos, 64. Entende? Então, assim, a minha visão é que os empresários de Rondônia não cresçam. Mas a minha visão a longo prazo é que esse meu trabalho ele seja conhecido no país inteiro. Entende? Legal. Porque eu sei que há necessidade. Ainda que, por exemplo, São Paulo devem ter muitos advogados que entendam, ainda é um mercado gigantesco. Sim. Né? E Rondônia ainda é um mercado explorável, a ser explorado. Porque aqui a gente tem formas de fazer da forma correta e trazer essa consciência para o empresário local e fazer o desenvolvimento do Estado. Mas eu também tenho já até clientes já fora. Agora em dezembro e setembro eu vou ficar 45 dias viajando para outros estados, conhecendo investidores, empresas de fundo imobiliário, porque é o que eu te falei, eu quero trazer a tomada de decisão jurídica para o meu cliente. Poxa, legal. Entende? Leide, eu quero recurso. Juridicamente, como a gente consegue? Leide, eu quero fazer Minha Casa Minha Vida. O que a gente precisa fazer? Então, eu quero conhecer outras formas de empreendimento, conhecer a Vitacom, não sei se vocês já ouviram falar, Já. é uma empresa muito grande, eu vou visitar eles. Então, eu estou fazendo realmente o fora da caixinha, né? De pensar de forma estratégica, jurídica e negocial. Isso é interessante. E vai trazer muito negócios pro estado. A gente conheceu ela na hora certa, então. Eu sempre falo. Bendita a hora que ela começou a seguir nós. A gente deu muito. Bendita a hora que você me notou. Não, e foi muito rápido. Ele me mandou na hora o print do teu Instagram. Eu falei, caralho, Vinícius, é isso aí mesmo. Que a gente tava querendo queria, alguém, né? entendeu? Pra falar assim mais tecnicamente em relação ao imobiliário. E a gente Corretor, nem entrou em lei do inquilinato, né? Que A geralmente gente ficou só na incorporação. Mas ficou só na incorporação. Gente, mas é impressionante que geralmente quando as pessoas me chamam para entrevista, eles vêm com o olhar do contrato, da locação e tudo. E quando eu falo, dá uma curiosidade, né? Uhum. Porque é algo novo, eu sei que exatamente. Porque assim, a gente vê, a primeira vez que eu vi esse negócio incorporador, eu vi com um bairro novo. Né? Que Não, é e coisa a de gente fora. mesmo. Eu não tinha nem noção de o incorporador chegou, a gente via chegando um cara de São Paulo, entendeu? E a gente mesmo, quando a gente era mais novo, quando começou os negócios, vamos incorporar essas empresas, não sabia nem o que tava já falando. achava que era incorporar a parte empresarial. Exatamente, vamos incorporar. Mas também pode acontecer. Sim. Vai que duas grandes potências aí incorporam e faz uma incorporação. Exato. Mas a gente não tinha noção. Pra gente era como se fosse abrir uma empresa, era incorporar algo, né? Mas eu realmente, quando eu comecei a estudar, eu tive esse insight. Eu falei, gente, aqui muitas pessoas não sabem o que é isso. As pessoas sabem o quê? A maior demanda do mercado, regularização de imóvel. Porque tanto quando eu falo que eu atuo no direito imobiliário, as pessoas ficam, você só faz contrato, usa capião. É desse jeito. Eu também, mas eu sou muito boa em outra coisa. Muito mais do que só isso, né? Não, e pra você ter noção, eu, como despachante, tem despachantes amigos que se posicionam também vou regularizar só questão de imóveis do município, só imóveis do estado, da União. É tão grande vasto, os problemas, né? que você consegue. E é até legal que eu tenho um parceiro bem bacana na parte Fala o nome dele. Não, vou falar. Da parte do despachante. Da que correria. Ele prefere trazer para mim porque eu consigo cobrar um valor pelo trabalho mais técnico e ele ganha mais do que ele fazer o serviço sozinho. Ganha pra ficar parado, né? Não, que aí eu pago ele pra ele fazer comigo. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí ele fica assim, Leide,
Essa Aí, semana ó. mesmo ele foi lá, levou uns 5 terrenos. Toma, Leide, vamos fazer. Você arrumou outro parceiro aqui já também, ó. E ele, eu ganho mais com você. E você já me dá. Eu só vou falando, faz isso, Caminho. faz isso, faz isso. E a expertise de vocês ajuda a deixar fazer o serviço ficar Sim, mais Pois rápido. é. E- Eu tava até falando ontem, nós como despachante, como tá tudo digitalizado, a gente vai nas secretarias para fazer relacionamento, conversar. Network, hoje você é. pede, Abre o processo, a gente vai lá eu peço conversar. tudo eu até estava conversando com o secretário para disponibilizar logo para a gente ter acesso ao sistema que eles estão usando, né? Que é o TCDF, se eu não me engano. TC alguma coisa. Que aí vai ficar mais fácil, que a gente hoje ou é pelo WhatsApp ou é pelo e-mail. Pô, ia ficar legal, Fica uma né? conexão direta já, né? Legal. Inovando. Inovando. Isso é muito bom. Ô, Leide, muito obrigado. Eu sempre agradeço o Engimob Podcast por trazer pessoas assim, né, pra gente. E eu tenho certeza que a gente vai encurtar esse relacionamento já para se tornar negócios, né? É importante a gente ter pessoas com seu conhecimento próximos, né? E eu queria agradecer. Muito obrigado mesmo. Ah, eu que Agradecer a agradeço. prontidão, né? Que foi tão Pois. rápido assim, a gente. Isso é um empreendedorismo mesmo. né? Exatamente. Empreendedor nunca perde uma oportunidade. Legal, legal. Legal. Eu falo assim que a gente se ajuda, né? Tipo, Sim, o que sim. eu preciso fazer para as pessoas me darem voz e darem valor pro trabalho que eu tenho? Ter parceiros, ter pessoas que vão alavancar meu. Se vocês hoje estiverem numa conversa e a pessoa falar, eu quero incorporar, vocês vão Na automaticamente hora, falar, na olha, hora. você precisa Leide. conhecer. É. E assim, eu acho que o Brasil precisa mais disso, né? Pra gente dar essa mudada do jeito que o brasileiro leva as coisas, né? Eu acho que, igual você contou a história da incorporadora, vai fazendo no jeitinho, levando, empurrando com a barriga. E sabe o nem que, é- que eu nem sempre é assim. percebo? A gente estava falando da questão da tributação, né? Que desde o início eu preferi fazer da maneira correta. O brasileiro hoje, ele quer que o resultado seja muito rápido, Sim. imediato. Então, ele prefere deixar de fazer o certo para ter um dinheiro aqui imediato do que perceber que a longo prazo Ele tem muito ele mais. vai ter muito mais, entende? Isso é E aí é isso, a parte da construção civil, da incorporação. E aí tem muita gente até que confunde construtora com incorporadora. Sim, São atividades Uhum. diferentes, mas podem, né? estar juntas. Pode ser uma construtora e incorporadora. Uhum. De pensar nisso, que a longo prazo vocês podem dominar Rondônia. Olha aí. Esse é Em o... vez de conquistar Rondônia esse só é no- o, em esse vez foi de- o objetivo. em vez de conquistar Rondônia num único empreendimento e depois, né, ter uma reputação. Sim. Sim, O nosso foco também é construir futuramente, né? vamos incorporar. Vamos incorporar. Mais Leide, uma vez, obrigado. Foi muito bacana esse papo. e onde as pessoas podem te encontrar, acompanhar o trabalho da Leide? Que eu vi que você é muito blogueirinha, né? O pessoal consegue te Você acompanhar. faz dança no TikTok também? Não faz. Não faz? Aponta. Não. Direito imobiliário. Não, gente, eu tenho a minha rede social Leide da Mata, né, que eu falei até que falo bem mais sobre gestão de escritório para advogados, para trazer essa consciência também para os nossos colegas que a gente pode ter uma advocacia próspera, lucrativa e ajudar também, né, de forma sustentável. E tem o do escritório, que é LM Advocacia. Que aí lá eu estou trabalhando para trazer mais esse conteúdo imobiliário. E aí depois eu também divulgo o podcast do direito imobiliário, que eu acho que também é interessante, né? E até deixo aí o convite para vocês serem também os nossos certeza. entrevistados, Vamos porque sim. aqui eu contei a minha história, mas eu também quero conhecer a história de vocês. Poxa, legal. Vamos só marcar. Será um prazer. E pessoal, muito obrigado. Nós somos o Engimob Podcast. Eu sou o Jota Silvestre. E eu sou o Vinícius Ramos. Segue nós aí, ó. Valeu. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.